Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui no estudo sobre a vida de Jó e hoje vamos ver a resposta de Eliú e a primeira parte da resposta de Deus. Quando o debate parecia ter acabado, surge uma estranha intervenção. A história sofre uma reviravolta. Surge um jovem chamado Eliú. E, para o espanto de todos, ele afirma ter a resposta para o enigma do mal. Em todo o livro de Jó, só Eliú é israelita, e a sua genealogia é apresentada. Quando Jó e seus amigos começaram a discutir sobre as razões do sofrimento, uma pequena multidão acorreu ao local para assistir ao debate. O jovem Eliú percebeu que Elifaz, Bildade e Zofar haviam parado de falar. Viu também que Jó alegara ser inocente, transferindo para Deus o ônus da prova. Nesse momento, ele se encheu de indignação. Revoltou-se contra os amigos de Jó, que, mesmo sem argumentos, vieram a condená-lo. Irritou-se também com Jó, o qual não parecia muito preocupado em vindicar a justiça divina, contanto que a sua própria fosse preservada. Então ele se colocou de pé e explicou que havia aguardado que os mais velhos falassem, mas agora queria expor as suas ideias. Eliú acreditava ter a resposta para as perguntas feitas no debate. No seu modo de ver, existia uma explicação que até o momento havia passado desapercebida. Fazendo uso de uma linguagem rebuscada, cheia de repetições, para Eliú, a resposta era a seguinte: coisas ruins acontecem porque essa é uma forma de Deus ensinar algo às pessoas. O jovem acrescentou um elemento novo ao debate. Ele diz que tanto Jó quanto seus amigos haviam se concentrado no aspecto punitivo da dor. Contudo, haviam se esquecido do seu aspecto educativo. Deus, afirma Eliú, não utiliza o sofrimento apenas para castigar pecados. Ele se serve da dor para ensinar aos homens verdades que esses não poderiam aprender de outra forma. O pensamento de Eliú é original e, pela primeira vez, um personagem do livro de Jó tenta substituir o porquê por um para quê e achar uma utilidade no sofrimento. Substituir o porquê por um para quê é uma das coisas mais inteligentes que um sofredor pode fazer. Tal atitude é particularmente útil quando não identificamos em nosso comportamento nada que justifique os dissabores pelos quais passamos. E essa foi a contribuição de Eliú para o debate. Ele provou que a aflição é, muitas vezes, enviada aos seres humanos com um propósito instrutivo. As Escrituras afirmam que Deus pode usar remédios de gosto ruim no tratamento dos seus filhos. Esse tratamento algumas vezes é curativo. A dor pode nos afastar de caminhos perigosos. E foi isso o que aconteceu com o salmista, que disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Outras vezes, ele é de caráter preventivo. Tal parece ter acontecido com Paulo, que escreveu: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios 12, versículo 7.
Num caso como no outro, a finalidade da dor é proteger os filhos de Deus. As lutas que enfrentamos possuem o mérito de nos aproximar do Senhor. Elas se constituem numa oportunidade ímpar de aprendizado e crescimento. Quantas pessoas não se converteram ou deram uma nova direção à própria vida depois de uma crise? O apóstolo Tiago escreveu: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Capítulo 1 da carta de Tiago, versículos 2 e 3. Podemos nos alegrar nas tribulações, quando entendemos que ela tem um objetivo elevado e resultarão no fortalecimento da nossa alma. Podemos louvar em meio às provas, quando identificamos a companhia do Senhor ao nosso lado, dando-nos forças para prosseguir. Uma grande transformação acontece em nossa vida quando deixamos de olhar para trás à procura de explicações e voltamos os nossos olhos para o futuro em busca de propósitos. Isso significa que Eliú resolveu o mistério? Não completamente. Permanece uma questão. Por que Deus lança a mão desse recurso? Não poderia ele nos ensinar as mesmas coisas por outros meios? Infelizmente, é na hora de responder a essa pergunta que Eliú se complica. O jovem afirma que Deus envia o sofrimento para falar àqueles que se recusam a ouvi-lo de outra forma. A dor seria um recurso extremo. Falando assim, Eliú recai na linha de raciocínio dos amigos de Jó. Na sua opinião, o sofrimento não tinha um propósito punitivo, porém, ainda assim, continuava sendo algo atraído pelo pecado. Não se pode concordar com a ideia de que o sofrimento atinge apenas os que se recusam a aprender por outras vias. Particularmente, isso não se aplica a Jó. Embora Eliú tenha dado uma contribuição importante, não solucionou o enigma do mal. E vamos ver a primeira parte da resposta de Deus. Mal Eliú acabara de falar, uma grande tempestade chegou repentinamente. As pessoas correram em busca de refúgio. Os amigos de Jó também se levantaram e foram procurar um lugar seguro. Todos abandonaram o local, menos Jó. Ele percebeu que aquela não era uma tempestade comum. Deus em pessoa havia chegado. Viera responder os seus questionamentos. Jó estava pronto para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. E aquilo que Deus lhe disse foi, sob muitos aspectos, surpreendente. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Os capítulos 38 a 41 do livro de Jó formam uma passagem conhecida como o discurso da tempestade. O Senhor fala a Jó e o ajuda a reencontrar ordens e significados para a sua vida. De certo modo, as palavras de Deus não são aquelas que esperaríamos escutar. E isso acontece por 3 razões. Primeiro, Deus não faz acusações. Ele não faz nenhuma denúncia. Não atribui a Jó falta alguma. O fato do Senhor não apresentar acusações contra Jó mostra que os seus amigos estavam errados. O sofrimento de Jó não era uma punição pelos seus erros, não era uma consequência da sua incredulidade. Em segundo lugar,
Deus não dá explicações. Ele não menciona, em momento algum, a conversa inicial com o diabo. Deus se manifesta a Jó, mas não lhe oferece nenhum porquê. E em terceiro lugar, Deus convida a reflexões. Em vez de oferecer respostas, Deus faz perguntas. O Senhor passa ao largo dos problemas morais com que Jó e seus amigos se ocuparam e começa a dissertar sobre o mundo natural. Discursando sobre os mistérios da criação, ele fala das estrelas e dos ventos, das cores e dos sons, das plantas e dos animais. Deus expõe a perfeição e o equilíbrio que estão presentes na sua obra. Jó mal consegue respirar. De tempos em tempos, o Senhor faz uma pausa e pergunta: Você pode me explicar como eu faço tudo isso? Dessa maneira, Deus leva Jó a enxergar as suas limitações. Afinal, se o patriarca não tem condições de entender as realizações materiais, como poderá confrontar o Altíssimo no tocante às coisas espirituais? Se não compreende o que vê, como explicará o que não vê? De forma amorosa, mas firme, Deus repreende o seu servo. Ele censura igualmente aqueles que, ao se queixarem das suas tristezas, deixam subentender que o Criador deveria governar o mundo de outra maneira. Jó se vê forçado a admitir que o Senhor tem razão. Ele aceita o fato de que não pode elucidar os fenômenos do universo. Jó reconhece que na criação e sustentação do mundo, o Senhor tem agido com sabedoria. Ele não saberia dizer de que maneira o Criador faz isso. Jó reconhece que falou demais. Ele começa a renunciar às suas exigências. Passa a vislumbrar uma nova dimensão da confiança em Deus. Jó havia lançado seu desafio ao Senhor, dizendo-se capaz de refutar qualquer acusação que lhe fosse feita. E Deus lhe respondeu com outro desafio, intimando-o a esclarecer algumas questões básicas da existência. E agora chegamos ao ponto central do livro de Jó. Deus estabelece uma comparação entre o seu poder e a nossa limitação. Ele diz a Jó: Você admite que naquilo que pode ver, eu tenho agido de modo perfeito, ainda que nem sempre compreensível. Então, não pode acreditar que eu agirei da mesma forma com relação àquilo que não pode enxergar? Será que eu administraria o mundo moral com menos justiça do que o natural? Nesse momento, Jó se cala. Não há como contradizer o Senhor. Deus não se acha na obrigação de nos dar satisfações dos seus atos. Ele se nos apresenta, muitas vezes, misterioso. Mas ele afirma também que nos ama e nos oferece prova disso. Assegura-nos a sua presença em todos os trechos do caminho, inclusive naqueles em que não entendemos o que acontece ou não escutamos a sua voz. O Senhor não nos pede que o sigamos por conhecermos tudo, e sim por conhecermos a Ele. Se somos amigos, confie em mim, é a resposta. Por isso, a primeira coisa que Deus quer que saibamos é: coisas ruins acontecem numa dispensação de amor e de poder. Deus é perfeitamente amoroso e completamente poderoso. As tragédias e as injustiças não mudam esse fato. Será que tal pensamento satisfará aos sofredores? Com certeza ele satisfez a Jó. Deus declarou: Eu sou tão grande que você deve confiar em mim e saber que o que eu faço é o melhor.
Eu vou repetir. Deus declarou: eu sou tão grande que você deve confiar em mim e saber que o que eu faço é o melhor. Certa ocasião, Jesus disse a Pedro: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. João 13:7. Sempre existe uma razão para aquilo que nos acontece, mas nem sempre podemos conhecê-la de imediato. Algumas coisas, provavelmente, só serão entendidas na eternidade. Em sua resposta a Jó, Deus evitou explicações lógicas e detalhadas. Assim como Jó, milhares de sofredores têm convivido com mistérios sem solução. O que o Senhor deseja deles? A sua confiança. Há momentos na vida em que seguimos a orientação divina, não porque temos todas as respostas, mas por confiarmos no Senhor. Tal confiança se desenvolve com a convivência. Para quem não cultivou uma intimidade com Deus, é difícil permanecer firme na hora da tribulação. Mas o desenvolvimento da confiança pode ser acelerado se, ao passarmos por dificuldades, reagirmos com fé. Veja Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Algumas coisas precisam ser cridas para serem vistas. Jó sentiu-se consolado quando descobriu que ele e Deus ainda eram amigos. Ele compreendeu que os seus infortúnios não resultaram de um rompimento com o Criador, e isto lhe trouxe paz. E eu digo a você que está sofrendo, passe a se lembrar que Deus nos ama e assim tudo ou mais assumirá novas proporções. E Ele faz o melhor para nós, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e vemos que não precisamos saber as razões pelas quais passamos por problemas, dificuldades ou tribulações. Mas nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence, porque confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E é isso que nós fazemos nesse momento, Pai, entregando tudo nas Suas mãos e confiando que todas as coisas colaboram conjuntamente para o nosso bem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.